A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas. Tracy Hogg e Melinda Blau. Capítulo 3, parte 2. Eu quero só fazer um alerta aqui antes de começar o resumo do livro, que a Tracy Hogg, ela é muito a favor da mamadeira. Essa não é a opinião da Michelle, tá, gente? Eu tô fazendo o resumo do livro, então eu leio as partes mais importantes aqui para vocês, mas que são todas a opinião da encantadora de bebês, tá bom? Então vamos lá. Alerta para quem amamenta: como corrigir um bebê que não pega o seio corretamente ou o suprimento de leite deficiente. Quando as mães me consultam com supostos problemas de amamentação nas primeiras 6 semanas, geralmente elas trazem 2 problemas. O bebê não pega o seio direito, porque a posição da boca não permite sugar a maior parte do leite, ou então o suprimento de leite é insuficiente. E esses 2 problemas podem estar relacionados. Os primeiros dias são diferentes para os bebês amamentados, porque o seio da mãe secreta primeiro o colostro. Para aproveitar os benefícios do colostro, você amamenta o dia todo no primeiro dia, 5 minutos de cada lado. No segundo dia, você amamenta a cada 2 horas, 10 minutos de cada lado. E no terceiro dia, a cada 2 horas ou 2 horas e meia, 15 a 20 minutos de cada lado. O bebê precisa de muita energia para sugar o colostro. Ele é tão grosso que é como forçar mel através de um alfinete. Quando você começar a tirar leite, faça a amamentação unilateral. Em outras palavras, não troque para o outro seio antes de esvaziar o primeiro. Alguns especialistas dizem para trocar de lado depois de 10 minutos, mas eu discordo. O leite materno tem 3 partes: o colostro. Nos primeiros 3 ou 4 dias, o bebê será alimentado pelo colostro, uma substância grossa e amarelada que é como uma barra energética. Ali estão os anticorpos de que a criança precisa para se manter saudável. O soro. Quando o leite começa a aparecer nos primeiros 5 a 10 minutos, ele consiste em uma substância aquosa rica em lactose e que mata a sede do bebê. Também é rica em ocitocina, um componente semelhante a um calmante. É por isso que às vezes os bebês e mamães adormecem 10 minutos depois de a mamada começar. O leite anterior, fore milk. Nos primeiros 5 a 10 minutos surge um líquido rico em proteínas, excelente para os ossos e desenvolvimento cerebral. E o leite posterior, 15 a 18 minutos depois, chegamos ao creme gorduroso do leite materno. Ele é rico em calorias e muito grosso e ajuda bastante o bebê a ganhar peso. A parte aquosa, o soro, surge nos primeiros 10 minutos, portanto, da mamada. Então, se você trocar de lado depois de 10 minutos, o bebê ficará sonolento e tomará uma dose dupla de soro, sem chegar às partes nutritivas e cremosas que o seguem. Verifique também se o bebê pega o seio corretamente. Para ver se o bebê pegou o seio direito, olhe-se no espelho ou peça ao parceiro, à sua mãe ou uma amiga para observar os lábios do bebê ao redor do mamilo. O que você deve verificar? Se a boca do bebê está aberta e encaixada no mamilo. Os lábios do bebê devem formar uma cortina ao redor do mamilo e da areola. Se o lábio inferior do bebê estiver dobrado para dentro ou se ele estiver acima do mamilo, a posição está incorreta. Como aumentar o suprimento de leite? O segredo é estimular os canais do leite, seja por meio de bomba ou a boca do bebê. Método sem bomba. Se você não deseja bombear, amamente a cada 2 horas por alguns dias e então o leite começará a fluir. Quando o bebê pega o seio corretamente, ele estimula os canais e isso envia um sinal ao cérebro: produza leite. Dessa forma, o bebê fará intervalos de 2 horas e meia a 3 horas entre as mamadas, porque está mamando a quantidade adequada. Se as mamadas não se prolongarem automaticamente nos próximos 4 dias, verifique se ele não está tornando adepto aos lanchinhos. Método de bombeamento. Bombeie logo após a mamada ou espere 1 hora. Se o bebê mama a cada 2 horas, pode parecer estranho bombear logo depois. Porém, ao fazer isso, você esvazia completamente o reservatório. Na próxima mamada, a sucção do bebê estimula o corpo a produzir mais leite. E assim, ele não mamará o restante do reservatório que sobrou da mamada anterior. De qualquer forma, depois de 3 dias, o seu suprimento de leite deve aumentar. Se o suprimento a preocupa, faça um bombeamento para descobrir o quanto está produzindo. Outra forma de aumentar a quantidade de leite é dormir e comer bem. Complemente com leite industrializado se necessário. Lembrete importante: algumas mães que bombeiam gostam de armazenar o leite materno por precaução.
A menos que você tenha marcado uma cirurgia e não possa estar presente para amamentar o bebê, não armazene leite bombeado para mais de 3 dias. À medida que o bebê se desenvolve e se modifica, o mesmo ocorre com o conteúdo do leite materno. O leite do mês passado não é mais adequado para o bebê neste mês. Fique atenta às mamadas que demoram menos de 10 a 15 minutos. Muitas mães que amamentam cometem o mesmo erro nas primeiras 6 semanas. Não deixam o bebê mamar o suficiente para fazer uma refeição completa. O melhor conselho da encantadora de bebês: seio e mamadeira. Sempre digo às mães que amamentam que devem também usar a mamadeira. Recomendo iniciar assim que o bebê aprender a pegar o seio corretamente. O quanto um bom fluxo for estabelecido, na maioria dos casos, isso ocorre dentro de 2 a 3 semanas. Então ofereça a mamadeira pelo menos uma vez por dia, e isso deve ser um ritual. Peça que o papai alimente à noite ou a vovó de tarde. Neste ponto, o bebê ainda é bastante adaptável. Agora eu sei que essa sugestão é contrária à de todos os outros. Algumas mães são aconselhadas a amamentar exclusivamente ou pelo menos esperar até que o bebê tenha 6 meses antes de dar a mamadeira. Elas são alertadas a não começar antes por causa da confusão do mamilo e porque o próprio leite pode secar. Nunca tive nenhum desses problemas com os meus bebês. Agora, a encantadora de bebês dá mais aqui algumas sugestões de por que é preciso misturar o leite com a mamadeira. Você pode gostar que outra pessoa alimente seu bebê. Você planeja voltar ao trabalho, mesmo que em meio período, antes do bebê fazer 1 ano. Você planeja colocar o bebê na creche antes que ele complete 1 ano. Agora que você começou a amamentar, tem certeza que deseja continuar? Você planeja amamentar por 1 ano ou menos? O choro. Para descobrir por que o bebê está angustiado, eu faço perguntas específicas sobre o choro. Obviamente, há outras informações, como peso no nascimento, padrão alimentar, atividade e hábitos de sono, para descartar a hipótese de fome, cansaço, superestimulação ou, o mais provável, uma combinação entre os 3. Geralmente, quando ele chora, durante o choro, o que ele faz com o corpo? O que acalma o bebê? Mamadas dolorosas, distúrbios gástricos. Os bebês não são seres humanos completamente desenvolvidos. Às vezes, o sistema digestivo precisa de um pouco de tempo para se desenvolver. O pior aspecto de qualquer problema gastrointestinal é que ele desencadeia uma série de eventos e emoções que apenas pioram a situação e dificultam a convivência. Mamãe e papai se sentem impotentes e ineptos, porque não conseguem descobrir o que está acontecendo. Começam a questionar as próprias capacidades. Além disso, essa insegurança afeta seu próprio comportamento. Eles ficam mais tensos e, durante a mamada, preocupados e ansiosos. Gases, refluxos e cólica são condições diferentes, mas os pais podem achar extremamente confuso diferenciá-las. Os gases. O que é? Ar engolido pelo bebê durante a mamada. O que examinar? Tente lembrar como é ter gases. O bebê provavelmente encosta as pernas no peito e contrai o rosto. O choro também tem uma altura e um tom bem definidos. O choro é intermitente, ele parece ofegar, como se estivesse ao ponto de arrotar. O que fazer? Ao fazer o bebê arrotar, esfregue o lado esquerdo do corpo dele de baixo para cima, parte macia, abaixo da costela esquerda, onde fica o estômago, usando a base do punho. Se não funcionar, pegue-o com os braços pendurados sobre o seu ombro e as perninhas retas. Com isso, o ar pode seguir um caminho reto. Refluxo, o que é? É a azia do bebê e às vezes é acompanhada por vômito. O que examinar? Quando ele cospe 1 ou 2 vezes, não fique alarmada. Todos os bebês têm refluxo de vez em quando, principalmente depois de mamar. Quando o refluxo está presente, o bebê tem problemas em mamar. Ele pode cuspir e engasgar, porque o esfíncter permanece fechado e impossibilita a passagem do leite. O que fazer? O tratamento mais comum para o refluxo é a medicação, antiácido e relaxante para bebê. Cabe ao médico cuidar disso. Você também pode ajudar, em vez de levá-lo para passear de carro ou viciá-lo naquele bendito balanço mecânico, inclinar o colchão do berço, eleve um ângulo de 45 graus usando uma almofada ou bons livros. Não dê tapinhas no bebê na hora de fazer com que ele arrote. Com os tapinhas, ele pode vomitar ou começar a chorar, iniciando o ciclo vicioso. Preste atenção nas mamadas, evite alimentar o bebê em excesso ou muito rapidamente. Não tenha pressa para iniciar os alimentos sólidos. Alguns especialistas sugerem fornecer os alimentos antes dos 6 meses quando o bebê tem refluxo, mas eu discordo disso. Tente ficar calma. O refluxo tende a melhorar perto dos 8 meses, quando o esfíncter está mais maduro e o bebê come mais alimentos sólidos. As cólicas.
O que é a cólica? Quando se trata de definir, nem mesmo os médicos concordam inteiramente uns com os outros. A maioria considera a cólica um grupo complexo de sintomas, caracterizado por choro alto, excessivo e inconsolável, que às vezes parece acompanhado por dor e irritabilidade. O que examinar? Quando a mãe suspeita que o bebê tem cólica, eu primeiro descarto as hipóteses de gases e refluxo. Uma diferença importante entre a cólica e o refluxo é que, apesar do choro, os bebês com cólica ganham peso, enquanto muitos bebês com refluxo perdem peso. O que fazer? O problema é que todos os bebês choram. O seu pediatra pode prescrever um sedativo leve, gotas narcóticas, aconselhar que se evite superestimular o bebê ou sugerir vários truques como deixar a torneira ligada, ligar o aspirador de pó, um secador de cabelo para distrair o bebê. Alguns sugerem mamadas mais frequentes, algo que eu categoricamente desaconselho, porque se o problema estiver no sistema gástrico da criança, a alimentação excessiva o exacerbará. Fim da parte 2 do capítulo 3.